Bom, a gente tem mostrado aqui ao longo dos últimos dias a condição das pessoas que estão sendo acolhidas nos abrigos. Mostramos doações, mostramos a questão dos medicamentos, ontem doação de medicamentos com o Bruno Pinheiro e etc. A gente vai voltar lá para Porto Alegre, a Beatriz Manfredini continua por lá, porque a gente tem um alerta da Secretaria de Saúde que estendeu, né, Bia, a vacinação contra a gripe, por causa das baixas temperaturas e da condição bastante precária. As pessoas todas com poucas roupas, muitas delas apenas a roupa do corpo, e uma situação bastante difícil nos abrigos. Você mesma fez aqui para nós o alerta esses dias a respeito da necessidade do envio de roupas quentes, né? Roupas de frio, e tem relatado para nós a condição de baixa temperatura. Eu já tenho a Beatriz Manfredini aqui conosco, caiu o retorno dela, então daqui a pouquinho a Beatriz Manfredini vai nos ouvir, mas esse é um alerta importante sobre a ampliação da vacinação contra a gripe por lá e a manutenção do alerta a respeito das roupas grandes e o pedido também por água. Bia, agora que você me ouve, muito boa tarde para você. Eu queria que você, além de, claro, de tratar dessa questão da vacinação, você circulou por aí, a gente não pode mostrar, evidentemente, para proteger a imagem dessas pessoas e o cuidado com cada uma delas, mas eu queria que você descrevesse para nós qual é a situação neste abrigo onde você está neste momento. Boa tarde. Oi, Aros, boa tarde para você também, para todos que nos acompanham aqui na Jovem Pan. Olha, a cena aqui, a gente fala neste momento do abrigo Grêmio Náutico União. São cerca de 250 pessoas que estão localizadas por aqui. Lembrando que só a cidade de Porto Alegre tem cerca de 150 abrigos. E é o esquema de abrigo que a gente tem visto normalmente, né? As pessoas normalmente estão alojadas ali em um ginásio, o pessoal coloca os colchões, tenta separar por famílias, e aí eles têm ali os colchões, os cobertores, tem setores individualizados para que eles peguem roupa, para que eles peguem kits de higiene. Aqui agora a gente estava chegando também muita doação, nós vimos um caminhão, um carregamento bastante grande de água chegando, porque tem doações sendo direcionadas, né, individualmente para cada abrigo. E a estrutura que eu estou agora é uma estrutura ao lado do ginásio, então ao lado do local em que as pessoas estão dormindo, ficando ali, e é uma estrutura que foi montada justamente para ser como se fosse um hospital, como se fosse um consultório. Então aqui tem parte de psicologia, odontologia, tem vacinação, uma série de consultas que as pessoas podem então chegar aqui nos voluntários, passar na consulta, dizer os problemas, e elas são encaminhadas, né? Tem medicação ou podem ser encaminhadas de repente para algum outro atendimento, dependendo aí do grau de seriedade do problema. E a gente recebeu agora há pouco a informação, inclusive, o estado do Rio Grande do Sul tinha passado para a gente que o objetivo era vacinar todos os abrigados contra a influenza até o dia 20 de maio. E a Prefeitura de Porto Alegre informa para a gente agora que já passou em 102 abrigos fazendo essa campanha de vacinação e que espera terminar de vacinar todas essas pessoas aqui na capital gaúcha até amanhã. E aí a gente vai entender um pouco como que funciona essa vacinação aqui, como funciona esse espaço médico em que a gente está, com o Márcio Camata, que é professor, doutor voluntário aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Obrigada por nos atender. Eu queria que você explicasse para a gente, primeiro falando sobre a gripe, a importância de se ter uma campanha como essa em pessoas abrigadas, elas estão muito juntas, né? Me explica por que é tão importante a gente vacinar logo essas pessoas. Obrigada. Olá, boa tarde, Bia, boa tarde a todos. É importante pela aglomeração, né? O estado do Rio Grande do Sul também, em situação dessa calamidade, as pessoas estão aglomeradas, né, em ginásios de esportes com 250, 300, 500 pessoas em alguns locais, e essa aglomeração favorece a transmissão dos vírus, né? Inclusive vírus da influenza e outros vírus como Covid. Então a vacinação é muito importante, que ela é preventiva. Então aqui no abrigo, né, do Grêmio Náutico União, nós, professores da enfermagem, da Escola de Enfermagem da URGS, né, de Saúde Coletiva, nós temos organizado campanhas de vacinação. Então semana passada, dia 9, nós fizemos um levantamento de quantos abrigados tínhamos e vacinamos. Dos 260 identificados, 104 foram vacinados, outros já tinham a vacinação feita anterior, né, ainda este ano, então não foi necessário.
e alguns precisaram de vacina antitetânica em função da exposição às águas, a ferimentos. Então a gente também fez esse levantamento com um grupo, inclusive as pessoas que estão trabalhando como voluntárias, né, e as pessoas que estão aqui atuando junto com a gente nessa movimentação toda. E as pessoas, elas vêm até vocês, os abrigados aqui, os 250, por exemplo, ou vocês também fazem ali um convencimento, olha, é importante tomar essa vacina, como que é essa conversa? Não, é sempre convidado, não é nada imposto, as pessoas já estão sensibilizadas, né, e confiantes que a vacina ela é importante para a prevenção, então a gente vai, conversa, a gente convida, a gente monta uma banquinha com vacinação e é aplicado, é feita a orientação e tudo isso é registrado no Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunização no Brasil. Então, a exemplo da Covid, quem precisar então acessar essa informação, ela vai estar online, já disponibilizada com o nome da pessoa. Então, que esse registro, muitos deles perderam nas enchentes. Então, assim, o registro físico que a gente costuma fazer não foi feito diretamente no sistema de informação do Ministério. Era isso que eu ia te perguntar, Márcio. Teve alguma dificuldade para vocês? Essas pessoas perderam documento, perderam tudo. Não dava sempre para acessar um cadastro anterior de vacinação, né? Aí a gente consegue fazer o registro a partir dessas novas, desse registro das próprias pessoas no sistema. Então, o histórico não tem, porque o sistema também não tinha isso totalmente informatizado anteriormente, né? Com a Covid, isso foi começando a ser feito. Mas o mais importante, assim, que elas sejam, né, agora prevenidas com os vacinações, e a nossa abordagem é feita também dentro do próprio abrigo, né? Então a gente faz uma visita ativa, convidando, mapeando através de um censo, né, de questões de saúde, questões crônicas como hipertensão, diabetes, gestantes, pessoas com uso de medicamentos psicotrópicos, né, que tem algum dado de um transtorno psiquiátrico. Então nós com isso a gente conseguiu identificar pessoas com condições crônicas e para prevenir que elas pudessem entrar com algum tipo de crise, embora no início a gente tenha presenciado, por exemplo, pacientes diabéticos tendo cetoacidose, né, precisam ter uma condição urgente, precisam ser encaminhados via SAMU para o hospital em função da ausência da regularidade de uso de insulina, por exemplo. Assim como pacientes hipertensos, pacientes psiquiátricos precisando retomar suas medicações, né, de rotineiras. É claro que a gente tenta retomar isso aqui nesse ambiente improvisado, né, uma espécie de uma unidade básica de saúde, né, uma atenção primária, mas também estimulando agora, já que essa crise mais inicial a gente conseguiu, né, dar algum encaminhamento, mas também de estimular a autonomia deles, porque eles não estão hospitalizados ou institucionalizados, eles estão, por uma circunstância, num abrigo, precisando sim desses cuidados, mas que eles também tenham sua rotina de vida em alguma medida retomada, né? Inclusive fazer a própria gestão dos seus medicamentos como fazia em casa. Então nós na escola de enfermagem a gente tem estimulado também no ponto de vista de educação em saúde, né, das pessoas, né? E nossos sanitaristas também da saúde coletiva também são os parceiros da nossa escola. Márcio, eu vou ouvir uma pergunta aqui do Aros, nosso apresentador, e vou te repassar. Peço um minuto. Diga, Aros. Bia, a gente tem visto uma quantidade enorme de pessoas relatando problemas em função do contato com a água, né? A gente falou muito aqui esses dias, por exemplo, da leptospirose e etc. Como tem sido a contenção, né, o cuidado com esses casos? Há pessoas que atravessaram a inundação para conseguir sair, os próprios socorristas, os voluntários que têm entrado em situações muito delicadas também. Como que tem sido a atenção a esses casos de doenças e o que tem sido identificado como resultado do contato com essa água? Olha, a Aros pergunta sobre o contato com a água contaminada, não só por parte das pessoas que foram resgatadas, mas até dos voluntários, né? Como que tem sido a atenção para isso? Vocês tiveram que dar medicamentos para essas pessoas? Tem um acompanhamento sobre leptospirose? Sim, aqui a equipe médica, né, já foi atualizado os protocolos assistenciais em relação a contato com enchentes, com águas, com possíveis contatos com urinas de rato. Então, assim, inicialmente havia a intenção de fazer profilaticamente a medicação para todos, mas viu-se que não é a maior indicação. A melhor indicação, casos sintomáticos de exposição com ferimentos, a esses sim são garantidos, né? Até porque muitos dos medicamentos do Estado e da Prefeitura também foram inundados. Então, nesse momento de calamidade, a gente tem que fazer algumas priorizações, né? E dentre elas é aqueles que têm sintomas, que têm uma exposição, né, verificada a partir do relato deles, e não utilização de maneira profilática a todos, né? Com isso a gente já garante que todos possam ser cuidados. Então, na medida que as pessoas tiverem sintomas relacionados à leptospirose ou alguma outra condição de saúde, como febre, dor na panturrilha, dor muscular específica, a gente consegue fazer um direcionamento e um uso mais eficaz desses insumos, né, que até então estão escassos. Então, a dica é que a pessoa preste atenção a esses sintomas e procure a unidade de saúde, né? Agora tem mais uma pergunta. Gani, por favor.
Professor, boa tarde. Houve aumento do caso de dengue aí no Rio Grande do Sul? Os casos de dengue? Pergunta se a comunidade médica percebeu algum aumento de casos de dengue por conta da água parada. Ainda a gente não tem casos de dengue, a gente está na expectativa que isso depois, com a estiagem e com o sol, as larvas, os mosquitos vão começar a eclodir. A gente tem essa preocupação em curto e médio prazo, né, que isso possa acontecer. Mas a gente não identificou os casos que são identificados, um ou outro caso ainda, né, pelo menos aqui no Grêmio Náutico União, onde nós estamos. Mas certamente a gente tem uma expectativa que vai haver um aumento de casos em função desse acúmulo de água, represamento e o sol na sequência. Professor, para a gente fechar, queria então que você me explicasse um pouco do funcionamento aqui. A gente falou muito das vacinas, de como que isso acontece. O que mais um abrigado pode encontrar aqui de assistência? Bem, então nós temos a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, então ela encerrou nesse período de calamidade as suas ações, assim como várias outras instituições de ensino, né, tanto público quanto privado. E nós da Escola de Enfermagem, então, nos movimentamos quanto professores e alunos para poder atender essa demanda social. E aqui neste abrigo a gente encontra, né, desde a entrada, nas equipes de saúde, voluntários se organizando para acolher as pessoas, triar as pessoas, informações com dados de saúde que são importantes, necessários saber, né, o quanto antes para poder dar um direcionamento. Registra-se, temos ali farmácia, então muitos dos insumos que têm chegado para nós de doações, a Faculdade de Farmácia da URGS também se envolvendo, então a gente consegue dispensar algumas medicações. A equipe de odontologia, equipe pediátrica, médico clínico, psicologia, psiquiatria, e tudo isso a gente tem conseguido, de alguma maneira, proporcionar a eles um cuidado imediato, né? Especialmente um cuidados psicológicos, né? Os primeiros cuidados psicológicos, eles precisam, né, ter um espaço de escuta. Né? Então, eu sou da área da saúde mental, por exemplo, e vim para cá com um grupo nosso de alunos e atendendo das diferentes formas, na parte da enfermagem em geral, mas também direcionada para a saúde mental, por exemplo. Então, com isso, a gente pretende, nesse primeiro momento, atender a crise e, posteriormente, conseguir que eles possam retomar gradualmente suas vidas de uma maneira mais rotineira como estava anteriormente. Mas a gente sabe que isso vai se estender por uns 30, 40 dias ainda, a gente não tem ao certo quanto tempo isso vai durar. Mas nos preocupa que teve esse impacto inicial, mas outros impactos para a saúde mental virão. Quando tu retornar para o teu domicílio e tu enxergar a perda do teu lugar de pertencimento primordial, né, que é a família, assim como os seus bens, o seu lugar de residência. Então, temos muito trabalho com a saúde mental nos próximos meses e anos. É isso que eu ia perguntar, é um trabalho que vai durar anos com saúde mental, né? Certamente que sim, Bia. Então, nós, enquanto universidade, estamos ali com o nosso compromisso social de estar junto com a sociedade e tentar responder da melhor forma. Parabéns, Márcio, pelo seu trabalho. Obrigada por todos os esclarecimentos sobre diversos assuntos. A gente segue aqui, então, acompanhando, né, como ele mesmo disse, essa unidade básica de saúde improvisada, super bem equipada, super bem montada, com muito voluntário trabalhando ativamente para ajudar. Tá certo. A Bia volta daqui a pouquinho com uma outra condição de sinal, mas a gente conseguiu ouvir essa entrevista, conseguimos entender ali quais são os principais cuidados e você vê a estrutura montada ali de maneira muito bem organizada em função do caos para dar essa atenção às pessoas que estão ali.